assim que vocês tratam a minha palavra? É dessa maneira que minha palavra é reconhecida no vosso meio, empoeirada, sem ser estudada, sem ser amada? É desse jeito que vocês amam a minha palavra? Eis o que eu farei com vocês. Tirarei de vocês a minha palavra. Nunca mais vocês a lerão. Nunca mais terão a minha palavra. Terceira epístola do apóstolo João, do versículo 9 ao 15. Assim diz a palavra de Deus. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos a viva voz. A paz seja convosco. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome, meus irmãos. Nós estamos refletindo, meditando neste livro. A terceira epístola de João, a qual João está enfrentando aqui sérios problemas. Da última vez que estivemos aqui, nós vimos essa pessoa que João anuncia aqui no primeiro versículo. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então nós vimos o que é ser um crente autêntico, genuíno. O que é ser um crente de verdade? Um crente de verdade, ele é amado. Ele é odiado pelo mundo, mas ele é amado pelos irmãos. Ele é amado pelo Senhor. Ele é amado pela liderança. Ele é amado pela verdade. Foi isso que nós vimos na vida de Gaio. Só que agora nós nos deparamos com um líder mau, um líder perverso. E observe o que João diz desse líder. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Que situação tão crítica João estava enfrentando aqui. E eu queria trazer a atenção dos irmãos para isso que João estava vivendo. E o que hoje nós vivemos no nosso Brasil. Quantos líderes se apresentam como solução para a nação? Quantos líderes que, na verdade, estão interessados simplesmente em satisfazer os seus caprichos, em enriquecerem,
em dominarem sobre o povo brasileiro com crueldade, com malícia e com maldade. Agora imagine um líder desse entrando dentro da igreja. Porque você já foi enganado lá fora no mundo. Quando você dá seu voto de confiança, quando você coloca alguns políticos no poder na esperança de que eles vão cuidar de você. E aí você se vê encurralado, você vê que a nação começa a murchar a cada dia mais. De repente você vai para a igreja, você vai buscar conforto na igreja, você vai procurar na igreja uma palavra verdadeira, uma palavra que te anime, uma palavra que te corrija. E quando você chega na igreja, você se depara com um falso líder, um líder igual Diótrefes. O que fazer, meus irmãos? O que fazer diante de uma situação tão lamentável como esta? Primeiro, é preciso que os irmãos entendam que vocês precisam conhecer os líderes. Se é falso ou se é verdadeiro. Porque ser guiado por um líder falso, Jesus Cristo diz que é cair você e o líder num abismo. Um cego guiando o outro cego, os dois cairão no abismo. Foi assim que Jesus Cristo disse. Então, a coisa mais importante na vida de todos os irmãos aqui é terem certeza de quem é o líder a quem vocês depositaram confiança. Isso é a coisa primordial. Porque uma coisa é você ver o governo tirando de você seus bens aos poucos, tirando de você o alimento, tirando de você a dignidade, o trabalho. E outra coisa é você ver um líder sugando a sua alma. Isso é muito mais sério. Então é preciso conhecer quem são esses líderes. Porque um líder, ele oferece segurança. Todos os líderes vão oferecer segurança aos irmãos. Só que Jesus Cristo diz que tem alguns que são mercenários. E Jesus Cristo disse, olha, o mercenário, quando vê o lobo, ele foge. Ele não se arrisca pelas ovelhas. Ele abandona as ovelhas, foge e deixa as ovelhas à mercê do lobo. Então, não é só promessas. Não é só aparência que mostra quem é o líder de verdade. Um falso líder, ele não arriscará a vida dele para defender os irmãos. Um líder de verdade, sim. Um falso líder está disposto a entregar a vocês, caso ofereçam mais dinheiro do que ele vinha recebendo. Agora, como conhecer esses líderes? Durante esses domingos que nós estivermos juntos, nós vamos ver passo a passo as características de um falso líder. Porque se os irmãos identificarem, por exemplo, em mim essas características, ou em qualquer outro líder, fujam, não confiem. E a primeira característica, a característica primordial que os irmãos precisam identificar em um líder é o quanto ele ama as Escrituras. Isso é o principal. Porque o falso líder, ele não gosta das Escrituras. Observe o que é que João fala desse falso líder, de Diótrefes. Ele diz, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Sabe o que é que João está dizendo aqui? João está dizendo, olha, Diótrefes não gosta da palavra de Deus. Meus irmãos, o que era que João estava enviando para a igreja de Diótrefes? O que era que estava indo para lá? A palavra de Deus. Essa terceira epístola, mas também antes foi outras epístolas. A primeira epístola, a segunda epístola e agora a terceira epístola. E João diz, olha, não adianta, eu mando carta, mas não chega nos irmãos. E agora ele resolve escrever para pessoas particulares. Para Gaio.
para que se tome alguma providência. Mas observe que a primeira característica do líder é não amar as Escrituras. E amar as Escrituras não significa você ter palavras bonitas para falar dela, meus irmãos. Porque Jesus Cristo também explicou isso. Ele disse, olha, esse povo honra-me com os lábios. Muito bonito que eles falam, muito bonito que eles cantam. Mas o seu coração está longe de mim. Então não é simplesmente ouvindo o que eles têm a dizer, declarar perante as Escrituras. Mas os irmãos precisam entender como é que ele trata as Escrituras. Por exemplo, as Escrituras, elas precisam ser expostas como ela de fato é. Eu já tive, diante de todo o meu tempo de ministério, várias experiências com pessoas que chegavam para mim e diziam, olha, me explica isso aqui, e lia a passagem das Escrituras, porque eu fui perguntar ao meu pastor e ele disse, olha, isso é demais para o irmão. Não, isso é profundo demais. Não, olha, isso é um assunto que não compete ao irmão. Isso daí é uma declaração de que esse líder não ama as Escrituras, de que esse líder não valoriza as Escrituras. Também já vi muitos que simplesmente distorcem o texto, textos claros, e eles têm a audácia de pegar e distorcer para que traga para eles resultado e não para Deus. Por exemplo, o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 15 e 16, ele diz assim, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como igualmente torcem as demais Escrituras, para a própria perdição deles. Então, observe uma característica aqui de um falso líder. Ele começa a distorcer o que a Escritura está dizendo. E Pedro diz, olha, ele está fazendo isso para a própria perdição dele, para a própria destruição dele. Mas eles têm essa tendência de querer distorcer as Escrituras. Seja para manter membros forçadamente na igreja, seja para trazer benefícios próprios. A estes, o Senhor diz que neles não há luz nenhuma. Em Isaías capítulo 8, versículo 20, diz assim, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Jamais verão a alva. Eles não têm a luz neles. Então observe que o Senhor mostra o quão perversa é uma pessoa que distorce as Escrituras, que fala aquilo que a Escritura não fala, simplesmente para os seus caprichos. Ah, mas é difícil descobrir o que diz ou não as Escrituras. Meus irmãos, Deus, Ele, pelo seu Espírito Santo, é que guiará os irmãos. O Espírito Santo mostrará para os irmãos o que de fato as Escrituras dizem. Os irmãos só precisam se esmerar nas Escrituras. Os irmãos só precisam investigar as Escrituras e confrontar as Escrituras com aquilo que está sendo pregado na igreja. Confrontar aquilo que está sendo ensinado da igreja com as Escrituras em casa. Eu escutei o pastor falando isso e aquilo. Será que é verdade? Deixa eu estudar. Pode ter certeza, o Senhor vai te abençoar. E você vai ou confirmar aquilo que foi dito, ou você vai ver que não é bem assim. Os irmãos precisam ser como eram os crentes de Bereia, por exemplo. Os crentes de Bereia, eles amavam as Escrituras. E eles provaram isso. O apóstolo Paulo chega com
outros apóstolos na igreja, e Paulo começa a fazer uma exposição das Escrituras. E a Bíblia diz, lá em Atos, diz que os crentes de Bereia começaram a investigar se era de fato assim. E eles começaram a pesquisar, e Paulo falava, e eles iam conferir nas Escrituras. Porque eles não confiavam no líder só pelo que o líder falava a respeito de si mesmo. Eles queriam confrontar com as Escrituras, é isso que falta hoje nos crentes. Os crentes só são enganados porque não investigam as Escrituras. E se você buscar saber se o que o seu pastor está dizendo é verdade ou não, se ele se zangar com você, é uma prova de que talvez ele não esteja amando as Escrituras. Porque se você disser para qualquer pastor que ama as Escrituras, pastor, em casa eu vou investigar se isso é verdade, a alegria no coração dele vai ser imensa. Se ele se zanga é porque ele tem medo de ser desmascarado. Agora, se ele sabe que os seus crentes, que os crentes a quem o Senhor confiou, estão estudando as Escrituras, ele vai amar isso. E foi o que Paulo fez. Quando Paulo viu que os crentes de Bereia não estavam confiando no que ele estava dizendo, queriam uma confirmação das Escrituras, Paulo disse, estes crentes de Bereia são mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Porque eles analisavam as Escrituras à medida que nós falávamos. Então, Paulo chamou eles de crentes nobres. Meus irmãos, é importante investigar. Porque é a alma dos irmãos que está em jogo. E não é só a alma dos irmãos que está em jogo. É a alma de suas crianças que está em jogo. É preciso investigar as Escrituras. Não façam isso. Não acreditem em tudo que o pastor diz. Corram para as Escrituras. Se confirmar, louvem a Deus. Se não, questionem seu pastor. Por quê? Quando não se ama as Escrituras, Deus entrega estas pessoas a toda sorte de pecados. Em Romanos capítulo 1, do 28 ao 32, observe o que é que Paulo diz. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, como essas pessoas não têm interesse de conhecer a palavra de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Ah, não querem as Escrituras? Então vocês vão para a perversidade, para fazerem coisas que não convêm. E o que é que cai sobre aqueles que não amam as Escrituras? O que é que vem sobre eles? Paulo diz, estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Tudo isso sobre aquele que não ama as Escrituras, seja líder ou seja discípulo. E mais, essas pessoas vão herdar todas as maldições que estão escritas na palavra de Deus. Tudo que os irmãos leem aqui de maldição cairá sobre aquele que distorce as Escrituras. Assim diz João em Apocalipse capítulo 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Vai acrescentar alguma coisa ao que Deus está dizendo? Saiba de uma coisa: Deus acrescentará a você
todas as pragas, todas as maldições escritas na palavra dele. E ele continua e diz: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, não amar as Escrituras, usar ela de qualquer maneira, ou mesmo deixar ela empoeirada na sua casa, é atrair para você a ignorância referente à palavra de Deus. E você vai falar o que ela não diz. E você vai crer em coisas que te disserem de púlpito, as quais ela não diz. E você vai repassar para outros dessa maneira. E você atrairá sobre você somente maldições. Meus irmãos, tem mais. O que acontece com essas pessoas, com estes líderes e com seus seguidores que resolvem distorcer as Escrituras? Observe, o Senhor entrega essas pessoas a milagres e sinais e prodígios do diabo. Você olha, hoje em dia é assim: eu quero uma igreja para que eu congregue. O que é que se faz? A maioria das pessoas procura a igreja melhor, né? A mais confortável, a que contém mais pessoas. Aqui o pastor tem os maiores recursos, porque eu já vi uma pessoa dizendo assim para mim, um amigo meu: por que tu saiu daquela igreja, estás em outra? E ele disse: aquela igreja o pastor só vivia com fusquinha. E ele: como é que um homem é abençoado desse jeito? Eu estou naquela, olha o carrão do pastor. É assim. As pessoas não vão pelo que é pregado hoje em dia, as pessoas vão pelo que enche os olhos e não o coração. Então observe, Deus entrega essas pessoas a sinais, para que elas sigam esses sinais, já que elas rejeitam as Escrituras. Isso Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 5 ao 12, Paulo diz assim: não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Paulo está falando do anticristo. E Paulo está dizendo o seguinte: vocês sabem quem é que detém o anticristo para ele não agir agora já. É Deus. Só que quando Deus se afastar, quando Deus deixar ele agir, ele vai agir. E Paulo continua: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, Deus. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha o que Deus faz. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Veja o que Deus faz com estes líderes e com essas pessoas. Eles não querem o amor da verdade para serem salvos. Eles não querem aprender, eles não querem se aprofundar, eles não querem crescer no conhecimento e na graça de Cristo. Então Deus dá a eles o que eles querem. Eu quero cura.
Eu quero sinais e prodígios. Eles terão todo sinal e prodígio da mentira. Deus os entrega à operação do erro, porque eles não deram crédito à verdade. Então, como seguir um líder? É pelos milagres que ele realiza? Não. Porque senão daqui a pouco você vai seguir até pai de santo, candomblessista, que eles fazem lá as coisas deles. Não é isso que faz de um líder ser um líder autêntico e verdadeiro, mas o quanto ele conhece as Escrituras, o quanto ele ama as Escrituras, o quanto ele faz questão que o povo de Deus cresça no conhecimento. Agora, o que se vê hoje, se vê festa dentro da igreja. Festa é para você fazer na sua casa um aniversário, uma coisa. Se vê festa na igreja, se vê louvorzão na igreja, se vê testemunho na igreja, se vê tudo na igreja, e quando se dá o tempo da palavra, quase não se tem. E os crentes não crescem no conhecimento do Senhor. Só quero dizer aos irmãos, para encerrar, que não haverá inocentes diante do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 24 e 25, ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, se fosse possível, não é, graças a Deus, enganariam até os escolhidos. E ele fecha dizendo: eis que vulo tenho predito. É como se ele estivesse dizendo: depois não diga que eu não avisei. Porque vão surgir falsos profetas no vosso meio. E esses falsos profetas vão fazer sinais tão grandiosos diante dos seus olhos, que vocês vão dizer: não tem como não ser de Deus. Se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Meus irmãos, eu quero terminar questionando a igreja. O que você tem feito com a palavra de Deus? A quem você tem dado ouvidos? Como você tem tratado as Escrituras? Certo puritano visitou uma família e ele viu que em cima do balcãozinho lá estava a Bíblia fechada em uma posição. Outra semana ele foi lá, a Bíblia estava na mesma posição. Outra semana na mesma posição. E ele percebeu que os crentes ali não pegavam a palavra de Deus. E ele fez uma seguinte analogia. Ele agiu diante daquela família como se ele fosse o povo, e depois, em certo momento, como se ele fosse Deus. E ele entrou na casa e disse, pegou na palavra e disse: é assim que vocês tratam a minha palavra? É dessa maneira que minha palavra é reconhecida no vosso meio, empoeirada, sem ser estudada, sem ser amada? É desse jeito que vocês amam a minha palavra? Eis o que eu farei com vocês. Tirarei de vocês a minha palavra. Nunca mais vocês a lerão. Nunca mais terão a minha palavra no vosso meio. E saiu da casa daquela família com a Bíblia na mão. Daí a pouco ele volta, se ajoelha no chão e diz: Senhor, tem misericórdia de nós. Não tira de nós a tua palavra. Perdoa-nos pelo que fizemos com a tua palavra. Tira de nós o nosso alimento, tira de nós a nossa saúde, tira de nós os nossos filhos, tira de nós a nossa vida, mas não nos tira da tua palavra. Depois ele volta e representa a Deus. Se é assim que dizeis, eis que vocês têm de volta a minha palavra. E nesse momento toda a família caiu em prantos, clamando ao Senhor por perdão, pelo desprezo que andavam dando às Sagradas Escrituras. E eu quero dizer aos irmãos: não desprezem as Sagradas Escrituras, porque Deus há de tirar de vocês, se vocês continuarem desprezando. Que Deus abençoe. Meus irmãos, vamos responder a palavra abrindo as Escrituras.
em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós faremos a leitura do versículo 14 ao versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17, uma leitura alternada, irmãos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, meus irmãos. Primeiro passo para se conhecer um falso líder é observando como é que ele lida com as Escrituras Sagradas. Vamos louvar a Deus com